Graça e paz a todos, irmãos. Também a todos que nos acompanham via YouTube. Que o poder e a graça do Senhor continue sendo manifestados sobre nós, todos nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão de casa. Eu gostaria de ressaltar aí, de lembrar aos irmãos que estão em casa, que não deixem de cultuar na igreja, de vir à igreja, pois o culto verdadeiro, o culto é coletivo. A igreja se reúne. Que bênção a gente ter o YouTube, onde a gente pode acompanhar quando não podemos vir à igreja, por um motivo justo. É uma bênção, mas o culto tem que ser na casa do Senhor. Nós temos que nos reunir para cultuar ao Senhor, estarmos juntos como povo de Deus. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali, aqui, no meio da união do seu povo, Deus ordena a sua bênção, a sua vida, a sua unção para sempre. Amém? O privilégio de estarmos juntos para, mais uma vez, lermos a palavra de Deus e refletirmos um pouco sobre ela. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia juntamente comigo. A minha já está aberta no Salmo 119. Eu não sei porquê, mas eu não vi um amém, irmãos. Amém. Será que é por causa do tamanho do Salmo? Deve ser, né, não, Portuga? Salmo 119, parece que dá um medo, não é, irmão Almira? Nas pessoas, Salmo 119. São apenas 176 ou são 179? 176, se eu não estou enganado, não é isso? 176 versículos. Por aí os irmãos já podem ter uma noção do tamanho da nossa pregação esta noite, tá bom? Amém, irmãos? Olha, pastor, tá vendo aí? Depois o senhor não reclama do horário, viu? Misericórdia. Só o pastor disse misericórdia, tá certo? Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11, e eu vou me deter apenas com os irmãos no verso 11, entendendo que ele resume bem o teor deste salmo, certo? Este é um salmo que nos convoca a um compromisso de vida, né? Um compromisso pessoal, de obediência, de apreço, de observação à lei divina, a palavra de Deus. Nos conclama a um compromisso de obediência à palavra do Senhor. E a gente precisa muito disso, a gente sempre precisa disso. A palavra de Deus é algo de grande importância para todos nós, e nós sabemos disso. Ela é o centro, ela é o cerne de tudo. É pela palavra que Deus chama à existência todas as coisas, nós sabemos disso. Deus cria todas as coisas ex nihilo, né? Chama do nada a existência. Ele faz isso pela palavra. É pela palavra que Ele orienta o seu povo. É pela palavra que as coisas permanecem de pé ou caem. É pela palavra de Deus que Ele sustenta todas as coisas, pelo poder da sua palavra. É pela palavra que Ele dirige toda a história da humanidade. Então a palavra de fato é de extrema importância, nós precisamos vê-la assim. Precisamos ter alto zelo pela palavra do Senhor, e esse texto vai falar muito bem disso. Eu gostaria de convidar você para nós lermos aí dos versos 1 ao 11, e a gente depois segue refletindo na palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos leiam comigo, façamos uma leitura bonita da palavra do Senhor, como já fizemos em alguns momentos passados. Vamos lá? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de quem me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, Deus, nos alcançou. Nós podemos conhecer ao Senhor, e por ela também conhecermos a nós mesmos.
Nós te agradecemos por este grande privilégio que temos de tê-la em mãos e poder tê-la no nosso coração, na nossa mente. O que pedimos, Deus, faz isto, guarda, aplica a Tua palavra, as Tuas sagradas letras, ao mais profundo do nosso ser. Nós precisamos do Senhor, continuamos precisando do Senhor neste momento, para que o Senhor nos abençoe através da exposição da Tua palavra. Precisamos ouvi-la de modo digno do Senhor, digno da Tua palavra. Precisamos expô-la, Pai. Eu preciso expor a Tua palavra de maneira digna do Senhor. Abençoa-me na entrega da Tua palavra, abençoa os meus irmãos na recepção da Tua palavra, e que todos nós possamos retê-la, guardá-la em nossos corações, e que ela continue nos abençoando, como só ela pode fazer. Nós te oramos gratos, certos do Teu agir em nosso favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos diante da palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que tanto nos abençoa, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que é poderosa, essa palavra que é uma joia que nós encontramos pela graça de Deus e que nós devemos guardá-la e observá-la com toda retidão, com todo zelo, com todo carinho, com todo amor. É interessante a gente lembrar, a gente está vivendo o mês da reforma, né? Da reforma protestante. E é interessante a gente notar como os princípios que embasam a reforma, os 5 solas, como nós conhecemos, a maioria daqueles que falam dela, que organizam essa ordem, colocam sempre a Escritura no início, o sola Escritura, né? E diz que a Escritura, de fato, ela é a base, ela é a autoridade final da nossa regra, é a nossa regra final de fé e de prática. Depois eles colocam o sola gratia, ou então o sola fide, sola gratia primeiro, em segundo lugar, né? Que é a causa da salvação, a graça que nós também a conhecemos da maneira como devemos pela palavra. Depois vem o sola fide, somente a fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus e que a fé vem pela pregação da palavra. Palavra geradora de fé nos nossos corações. Depois nós temos o solus Cristo, somente Cristo. Só Cristo é o Salvador, é o intermediador, é o Redentor. E Cristo nos é apresentado como o Verbo de Deus, a palavra viva, encarnada, o Verbo que se fez carne. E depois o desfecho final de tudo isso é o que? O solo deu glória, somente a Deus a glória. A palavra é o caminho que nos conduz a Cristo, que é aquele que nos guia de fato à glória de Deus, e nos conduz a vivermos pela glória, para a glória de Deus, pela glória de Deus, por meio desta glória, da sua presença, a manifestação do seu poder em nossas vidas. Então a palavra é central de fato, ocupa a centralidade, deve ser assim na minha e na sua vida. E aqui neste salmo, principalmente neste versículo, o salmista nos ensina algo muito importante, que é guardar no coração a palavra de Deus para não pecarmos contra Ele. Eu tenho como tema para nós esta noite: guarde-a para ser guardado. Você pode repetir comigo? Guarde-a para ser guardado. Precisamos guardar a palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus é guardado por ela. Amém? Você pode dizer isso? Quem guarda, vamos dizer, quem guarda a palavra de Deus é guardado por ela. Guarde essa verdade no seu coração, para que essa palavra seja sempre guardada no seu coração. Eu vou fazer algumas perguntas ao texto. É bom a gente fazer perguntas ao texto e a gente trazer as respostas do próprio texto, da própria Escritura, para que sejamos aí fortalecidos com as verdades de Deus. A primeira pergunta que eu vou fazer nesse texto é: o que guardar? O que é que nós devemos guardar? O texto é bem claro, né? Guarde para ser guardado. O que guardar em primeiro lugar? Guarde a palavra de Deus. Eu gostaria que você pusesse aí, por favor, põe aí na projeção Salmo 32, verso 8. Veja o que é que a palavra de Deus diz. O que é que nós devemos guardar? A palavra, certo? O que é que a palavra de Deus diz? Em Salmo 32, verso 8. Vocês podem ler comigo? Só a parte A: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Instrução de Deus. Deus nos instrui pela sua
palavra. Nós devemos guardá-la, irmãos, de fato e de verdade. É interessante como reformadores, pré-reformadores, como John Wycliffe, como Lutero, eles tiveram, e tantos outros ainda têm hoje o interesse. Deus tem despertado muito dos seus servos, no decorrer da história, para que eles traduzam a palavra, para que todas as línguas possam vir a ter a palavra de Deus, para que pela palavra Deus esteja chamando os seus, Deus esteja trazendo a fé aos corações dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E estes homens e tantos outros têm traduzido, se empenhado em traduzir a palavra de Deus. Para quê? Para que a palavra de Deus possa ser guardada. John Wycliffe fez isso, traduziu a Bíblia para o inglês, Lutero traduziu para o alemão, justamente para que a palavra de Deus liberte as pessoas do erro. Só a palavra de Deus liberta. Por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. É através dessa palavra que Deus instrui os seus servos. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, acima de todas as coisas, guarde a palavra de Deus no seu coração. Guardemos a palavra no nosso coração, acima de tudo, acima de títulos acadêmicos, acima de dinheiro, acima de bens, acima de tudo que você imaginar. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Um servo de Deus no passado disse que ela é uma fonte de total fortalecimento contra as estratagemas de Satanás, contra a sedução do mundo, contra o engolde e a corrupção do nosso próprio coração. A palavra de Deus, nós precisamos guardá-la, precisamos tê-la na mente, precisamos encher o nosso ser da palavra de Deus, como a Bíblia é enfática em trazer essa verdade, em falar disso para a gente. O Senhor Jesus nos ensina isso, os salmos nos ensinam isso, os profetas nos ensinaram isso, Deus nos tem ensinado isso no decorrer da história, em toda a sua palavra. Conheçam a minha palavra, guardem a minha palavra. Deus escolheu nos dar essa palavra. Hebreus vai dizer que, tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, por último Ele nos fala pelo Filho. E o Filho nos deixa a doutrina apostólica, a doutrina cristã, nos deixa, pela sua graça e misericórdia, registrado tudo aquilo que é necessário à minha e à sua vida, que é essencial para nos conduzir, para instruir o nosso coração. Instruir-te-ei, Deus faz isso pela sua palavra. Então, queridos, não deixemos que nada tome o lugar no nosso coração para ser guardado, tome o lugar da palavra. Guardemos a palavra acima de todas as coisas, nos esforcemos por isso, precisamos desta palavra. Então a primeira pergunta é: o que guardar? Guardemos a palavra de Deus, guardemos a palavra de Deus em nossos corações. Segundo lugar, outra pergunta que eu vou fazer ao texto: guardá-la onde? O texto é muito claro, vamos ler todos nós o que é que diz: guardo no coração. Guardo no coração. É no coração que a gente deve guardar a palavra. A ideia aqui, queridos, é a que está aqui também em Provérbios. Abra Provérbios, vai mais na frente um pouquinho, Provérbios 23, 26. Veja o que é que a palavra de Deus vai dizer a mim e a você. Veja o que é que o Salmo de Provérbios vai dizer a mim e a você, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele diz o quê? Vocês podem ler comigo? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Onde guardá-la? No nosso coração. O amor à palavra de Deus deve expulsar todo e qualquer amor que esteja ligado aos nossos corações a qualquer outra coisa. A palavra tem que ser guardada no coração, no centro do ser humano, no cerne do ser humano, na sede das suas vontades. Aqui fala de um envolvimento emocional com a palavra, nos tomando por completos. Guardar no coração. No meu coração não deve haver outro amor antes do amor à palavra de Deus, ao Deus da palavra, aos seus ensinamentos. No meu coração a palavra de Deus deve entrar, para que esse coração corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso,
seja vencido, seja crucificado a cada dia pela vontade de Deus reinando em nosso coração, em nossa vida, pela sua bendita palavra. Precisamos retê-la, precisamos guardá-la no meu e no seu coração. Então, eu não posso ter mais amor em meu coração pelo meu cônjuge do que pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Eu não posso ter mais amor no meu coração pelos meus filhos do que pela palavra de Deus. Eu não posso ter mais amor no meu coração do que por qualquer outra coisa do que pela palavra de Deus. Ela deve estar no meu e no seu coração. O primeiro lugar deve estar ocupado pela palavra de Deus. É isso que Deus diz através do seu Filho Jesus, quando Ele nos ensina lá em João 14, 21, peço que vocês coloquem aí, quando Ele nos manda guardar a palavra de Deus no coração. Preste atenção no que é guardar a palavra de Deus no coração. Vocês podem ler comigo aí, vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Preste atenção, quem guarda a palavra de Deus no seu coração, acima de todas as coisas, é aquele que o ama a sua palavra, tem zelo por ela. E aquele que tem, pode prosseguir, é aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, nós precisamos guardar essa palavra, e guardar essa palavra está aí. Como é que eu guardo a palavra no coração? Como é que eu evidencio que eu guardo a palavra de Deus no coração? Quando eu a observo, quando eu a obedeço, quando eu não deixo que outra palavra sequer ocupe lugar no meu coração para dirigir a minha vida. Nós precisamos de mais disso. Guardar a palavra do Senhor é obedecê-la. E a gente precisa, queridos, a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração de maneira tal que ela vai expulsando toda e qualquer coisa que vá tomando a direção de Deus no nosso coração, toda e qualquer coisa que queira nos guiar, que queira nos desviar dos caminhos do Senhor. Eu e você precisamos disso. Guardá-la onde? Guardá-la no coração. Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra no coração. Quem ama ao Senhor, o ama de todo o coração, e dá provas disso, tendo a sua palavra no seu coração. Por que guardar a palavra de Deus? Por que nós devemos guardar a palavra de Deus? Eu gostaria de trazer a memória aqui, gostaria que você pusesse aí no Data Show, esse texto que é bem conhecido, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e a gente vai ver o porquê de guardarmos a palavra no coração. Por que guardarmos a palavra de Deus no coração? Vamos ler só a primeira parte. Toda Escritura é inspirada por Deus. Por que, queridos, que nós devemos guardar a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração? Porque ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus não tem ingerência do coração do homem. A palavra de Deus nos foi dada diretamente pelo Espírito de Deus, que usou homens nos seus contextos, dentro do que eles tinham em mente, do que eles sabiam, do que eles conheciam. Deus os usou e os inspirou para registrar aquilo que eu e você precisa e que deve estar no meu e no seu coração. Nós devemos guardar essa palavra, por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Ela não é palavra de homens. Ela não se contradiz. Ela foi escrita por dezenas de homens, mais ou menos 4 dezenas de homens, 4. Ela foi escrita em tempos diferentes, contextos diferentes, em épocas diferentes, e o intuito dela é dar glória a Deus. Todo o objetivo, todo o escopo da palavra o só lhe deu glória, é dar a Deus a glória. É de fato nos mostrar que ela é palavra de Deus e que só ela transforma vidas, só ela muda corações. Por que guardar a palavra de Deus? Porque ela, sendo inspirada por Deus, ela faz aquilo que aprover a Deus fazer nas nossas vidas. É por isso que muitas vezes nós abrimos a palavra
até de forma aleatória, e Deus ministra os nossos corações. Não estou dizendo para a gente estar fazendo isso não, mas isso acontece. Por quê? Porque é palavra de Deus. É Deus falando comigo e com você. Quando abrimos a palavra, Deus está falando conosco. Por que guardarmos a palavra? Pode permanecer o texto aí. Por que guardarmos a palavra de Deus? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Porque ela é inspirada por Deus. Porque ela é o quê? Útil. Porque ela é útil, preste atenção. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para nós. Ela é útil para mim e para você. Útil para quê? Ele está dizendo, para nos ensinar. Que o Senhor nos ensine através da sua palavra, que nós ensinemos aos nossos filhos através da sua palavra. Ela tem utilidade de quê? De nos repreender, que nós repreendamos e sejamos repreendidos pela palavra em todos os momentos, que nós, irmãos, deixemos a covardia de lado e repreendamos uns aos outros pela palavra quando isso for necessário. Jamais deixe de repreender o irmão com sabedoria, em amor, de forma individual, quando você pegá-lo em falta, em desobediência a Deus, que nenhum de nós se acovarde de fazer isso. E possamos repreender os nossos filhos. Tem pais que pensam hoje, não, eu não vou repreender meu filho não, para o bichinho não ficar traumatizado. Deixa ele ficar traumatizado pela palavra, vai ser a melhor coisa no mundo que pode acontecer na vida dele. Se é que a palavra de Deus traumatiza alguém. A palavra de Deus é para ensinar, é para repreender, é para corrigir. Não deixemos de corrigir os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, pelo poder da palavra, irmãos, em nome de Jesus. Quantas vezes pecamos? Como nós pais temos pecado com relação aos nossos filhos, por não instruí-los com a palavra, por não ensiná-los com a palavra, por não repreendê-los com a palavra. Enquanto isso, o mundo está disciplinando, está doutrinando os nossos filhos. Os inimigos de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, estão repreendendo os ensinamentos que você coloca no coração do seu filho. Quando você não insiste, quando você não persiste em ensinar pela palavra. A palavra é útil para nós, ela é inspirada por Deus, por isso nós devemos guardá-la. Devemos guardá-la porque ela tem utilidade. Ela é para o nosso ensino, ela é para a nossa repreensão, ela é para a nossa correção, ela é para a nossa educação na justiça. É para o nosso aperfeiçoamento, como vai dizer. Pode colocar o verso 17. E aí vem a finalidade. Por que eu devo guardar a palavra de Deus? Porque ela tem uma finalidade suprema. Ela tem a finalidade do que todas as coisas devem exercer, devem fazer. Ou seja, glorificar a Deus. Olha o que diz ali, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obra que glorifica a Deus. Essa é a finalidade das Escrituras, é a finalidade da palavra. Levar-nos a glorificar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Então, queridos, por que guardar a palavra? Porque ela vem de Deus, porque ela tem utilidade e porque ela vai nos levar, somente ela vai nos levar a glorificar o Senhor. Por isso que ela precisa ser guardada no nosso coração. Ela vai te tirar da depressão, ela vai te tirar do desânimo, ela vai te tirar das frustrações da vida, ela vai te ensinar a enfrentar as lutas, as frustrações, as dificuldades que a gente tem. Ela vai te ensinar, ela vai me ensinar, ela vai nos ensinar a enfrentar os problemas da vida, todos eles. Então, guarde essa palavra porque ela vem de Deus. Acima de todas as coisas, irmãos, que a gente tem essa palavra guardada no nosso coração. E por último, na parte B do versículo, eu gostaria que você lesse comigo. O que é que diz na parte B do versículo? No versículo do Salmo 119, verso 11, o que é que diz? Vamos dizer todo, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar no coração a tua palavra, para que ela nos livre do maior mal existente na minha vida, na sua vida, na vida do nosso lar, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos matrimônios, para que não pequemos contra o Senhor. Que coisa maravilhosa. O salmista está dizendo aqui, irmãos, para mim e para você, aquilo que a palavra de Deus diz lá em Levítico. Abre Levítico, por favor. Levíticos 11, 45. Veja o que é que a palavra de Deus diz. Levítico 11,
45. O que é que a palavra de Deus diz? Eu sou o Senhor, o próprio Deus falando através de Moisés. Eu sou o Senhor, vamos ler todos nós? Que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Para que Deus quer que nós guardemos a sua palavra nos nossos corações? Para que sejamos santos. Se você volta lá no Salmo, Salmo 119, a gente não vai procurar em todo o Salmo, mas o Salmo todinho vai versar sobre a palavra de Deus. Mas dos versos 1 ao 11, a gente vai lembrar aqui, só rapidamente, o que é que a palavra diz, trazendo adjetivos sobre a palavra de Deus, adjetivos para a palavra de Deus. Se você ver no verso 1, ele vai chamar a palavra de lei, ele vai chamar a palavra de verso 2 de prescrições, ele vai chamar a palavra no verso 3 de caminhos, ele vai trazer uma referência à palavra no verso 4 como mandamentos, ele vai trazer a palavra no verso 5 como preceitos, vai trazer aí agora no verso 7 como juízos, para não repetir mandamentos do 6, vai trazer no verso 8 como decretos, vai trazer no verso 9 como palavra de Deus, né? Vai trazer aqui, se você for mais na frente, no verso 37 como caminho, no verso 38 como promessa de Deus, e assim vai. No verso 24, se você ver testemunhos, todos esses adjetivos para se referir à palavra do Senhor. Cada um desses adjetivos fala de uma área em qual a Bíblia vai nos abençoar, vai lidar conosco de forma específica. Ou seja, a palavra de Deus, ela é muito variada, ela atinge direção de Deus para nós, ela traz orientação de Deus para nós em tudo aquilo que concerne a minha e a sua vida. Nada deve estar de fora. Deixar a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, de fora da nossa vida, em qualquer que seja a área, é deixar de receber as bênçãos de Deus, é trocá-la por orientação humana, pelos achismos do coração, que vão, ao invés de nos santificar, nos fazer abundar na prática de pecados que destroem a nossa vida, que destroem o nosso lar. Tem muitas famílias de servos de Deus caminhando de maneira trôpega, de maneira ruim, às vezes muito ruim. Por quê? Porque a palavra não tem sido guardada no coração da família. Tem muito, pessoal, tem muita gente assim. É para não pecar contra o Senhor que Deus nos deu a sua palavra. É para que o último solo da reforma, que é o solo de glória, seja vivenciado na minha e na sua vida. A gente precisa que Deus nos ajude a amar essa palavra como a gente precisa. Quantas vezes nós somos tentados a dar um jeitinho, a distorcer a palavra para querer moldá-la ao que a gente quer, e nós erramos, e nós pecamos, e nós desobedecemos ao Senhor, e nós sofremos as consequências disso. Aquilo que o Salmo 126 diz é verdade com relação à palavra de Deus ser guardada no nosso coração, o que requer de nós muito esforço, o que requer de nós muito zelo, o que requer de nós muita oração, o que requer de nós muita dependência de Deus. Salmo 126, falando do regresso do povo de Deus, falando de quando Deus restaurou a sorte do seu povo, quando eles ficaram como quem sonha, vai dizer assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando nesta vida, guardando a palavra no coração, obedecendo, observando-a, aplicando-a à sua vida, à sua família, em todos os aspectos, trabalho, escola, relacionamentos, casamento, tudo, vai voltar com júbilo, vai colher os feixes. A pequeno, a médio e longo prazo, os feixes virão, os frutos virão, os bons frutos virão, porque somente a palavra de Deus pode produzir coisas boas nas nossas vidas. A gente não pode esquecer disso, que eu e você não esqueçamos disso. É preciso guardar essa palavra
que é divina. Deus quer que eu e você seja santo, que nós sejamos santos, e não existe santificação, não existe santidade sem a qual ninguém verá a Deus, não existe sem ser pela palavra de Deus, sem ser pela observância à palavra de Deus. Jesus em oração, orando pelos seus discípulos, orando por mim e por você. A gente estava lá, a gente está lá nessa oração de Cristo, na sua oração sacerdotal. Foi o que ele disse, falando de santidade: Pai, santifica-os. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, nós temos uma bênção, a grande bênção de Deus nas nossas mãos, palavra que jamais pode ser distorcida por nós, seus servos, porque pelo mundo ela é, pelos inimigos de Deus ela é, pelo Satanás ela é distorcida, por nós não. Nós precisamos guardá-la como ela é. Nós temos essa bênção, esse privilégio de ter essa palavra, que não pode ser reinventada, que não pode ser reinterpretada. Essa palavra que tem permanecido e vai permanecer enquanto continuar a igreja do Senhor nesta terra. Deus tem conduzido todo o seu povo desde o início da criação, quando Ele começa se relacionando com o homem, dando a sua palavra. Ele está conduzindo a criação pela sua palavra, Ele está conduzindo o homem pela sua palavra. Ele dá mandamento ao homem que ele não deveria desobedecer, ele desobedece. Deus continua conduzindo o seu povo, o seu remanescente fiel. Ele tem esse povo, Ele escolheu, Ele elegeu esse povo. Ele continua segurando pela palavra, dirigindo pela palavra. Ele dá aos profetas, que vão ser boca de Deus, trazendo a palavra. Ele dá a lei a Moisés, a lei que deve estar guardada nos nossos corações, palavra de Deus para nos dirigir em santidade, nos dirigir no caminho verdadeiro do amor a Deus e do amor ao próximo. Ele continua e Ele nos dá a sua palavra por meio de Cristo, por meio dos apóstolos, as cartas, os livros, tudo que nós precisamos está na minha e na sua mão. Cada um de nós aqui tem uma Bíblia. Será que a Bíblia nos tem de fato? Como nós temos nos relacionado com a palavra de Deus? Que Deus gere em nossos corações, queridos, para que sejamos santos. Ser santo é ser inundado pela palavra de Deus, e ela é expulsando do nosso coração tudo aquilo que o desagrada, tudo aquilo que vai de encontro à sua santa vontade, à sua santa palavra. Todas as vezes que eu e você tivermos algo para fazer, algo para decidir, algo para pensar, algo para ponderar, para ajudar alguém, comparemos com a bendita palavra do Senhor. E se aquilo que decidirmos, se aquilo que queremos tomar como direção for de encontro, rejeite em nome de Jesus, para que a palavra de Deus te santifique, nos faça render glória a Deus, ainda que às custas de muito sofrimento. Não arredemos o pé de sermos obedientes a Deus, ainda que isso nos custe algo, ainda que isso nos custe algo, ainda que isso nos rendam processos, ainda que isso nos faça não sairmos bem na fita como tanto desejamos, ainda que isso leve o seu irmão, ou o seu cônjuge, ou o seu filho a ficar chateado com você, pois importa agradar a Deus e não a homens, e a gente só pode fazer isso, irmão e irmã, pela palavra, não tem outra coisa. Que coisa maravilhosa é Deus nos chamar pela palavra, nos fazer nascer de novo pelo poder regenerador do Espírito que atua em nosso coração pela palavra, nos fazer experimentar uma nova vida orientada pela palavra, nos fazer ser um canal de bênção na vida de tanta gente, simplesmente pela vivência e pela pregação, o conselho dado mediante a palavra. Que coisa maravilhosa é a gente saber que do começo ao fim esta palavra tem sustentado todas as coisas, tem sustentado a igreja, vai sustentar a minha e a sua vida, a vida da igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa é nós termos a palavra de Deus.
que nada tome o seu lugar nos nossos corações. Amém, irmãos? Que ela nos dirija de fato. Que a palavra de Deus continue reformando a sua igreja, continue restaurando as nossas vidas a cada manhã. A cada dia o Espírito Santo de Deus nos confronte, todas as vezes que quisermos ceder às tentações dos inimigos. Os irmãos do louvor podem vir. As tentações dos inimigos, as tentações de Satanás, as tentações do nosso próprio coração. Que a palavra de Deus, querido, esteja sempre ocupando o primeiro lugar na nossa vida, o primeiro lugar no nosso amor, o primeiro lugar nas nossas decisões, o primeiro lugar em toda e qualquer prática de fé e de vida que nós tenhamos. Amém? Eu convido os irmãos a estarem de pé. Nós vamos cantar um cântico que exalta o Deus da palavra, a palavra desse Deus, e que assim o Senhor esteja nos fortalecendo, nos preparando para combatermos o bom combate, guardando, retendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que nos é revelada na sua bendita palavra. Amém? Vamos orar e em seguida os meninos estarão cantando um cântico ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem dado o privilégio de tê-la, o privilégio de conhecê-la, o privilégio de sermos inundados, penetrados por ela, o privilégio, Deus, de termos as nossas vidas mudadas, a nossa visão, a nossa cosmovisão de mundo mudada pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos este instrumento poderoso com o qual nós devemos vencer o mundo, vencer as dificuldades e sermos sempre orientados de forma segura, de forma, Deus, graciosa, de forma generosa, a estarmos com o Senhor da glória por toda a eternidade. Obrigado, Senhor Deus, por essa bússola, por essa lâmpada para os nossos pés, por essa luz para o nosso caminho, que é a tua bendita palavra. Possamos guardá-la em nossos corações e vivermos totalmente por ela. Que o Senhor nos abençoe com o perdão, Deus. O perdão, porque muitas vezes somos tendenciosos a negligenciar a tua palavra, a trocarmos a tua palavra, a rejeitarmos a tua palavra. Que o Senhor nos livre disso mais e mais. Nos livra, Deus, de pecarmos contra ti, guardando, introduzindo a tua palavra no nosso coração. Assim nós te oramos agradecidos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém.